Bom dia, estamos ao vivo. Muito bom. Bom dia a todos que estão chegando aí. Aos poucos a sala vai chegando, o pessoal vai entrando. Nós já temos 12, 13, 14 pessoas. Muito bom dia a todos que estão ao vivo aqui conosco. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo a gravação. Esse webinar também vai ficar gravado. Mas quem está ao vivo aqui com a gente tem um benefício muito legal, que é participar conosco dessa conversa, participar ativamente aqui pelo chat. Então já vou mandar ali um bom dia para todos ali no chat. Ó. Por favor, quem está online aí, que puder se manifestar, né, no chat, dando seu bom dia, falando de onde vem, para onde que vai, tá ótimo. Legal, pessoal. A gente está aqui hoje para mais uma conversa, um webinar com o tema da importância da segmentação de clientes para se criar campanhas omnichannel relacionadas a marketing. Meu nome é Pedro Ivo, podem me chamar de Ivo. Aqui na Dito nós temos 8 Pedros, então é bem complicado chamar Pedro. Podem me chamar de Ivo. E eu sou um dos sócios e diretor da Dito, que é uma empresa de tecnologia voltada para CRM, especificamente para varejo. E a gente está aqui hoje com esse assunto, pessoal, com 2 convidados muito especiais. Eu vou já agradecer a presença deles aqui e apresentar cada um deles. O primeiro é o Alberto Freitas, que é co-founder e CTO da Witchbiz. Alberto, muito obrigado pela sua participação aqui, meu caro. Se apresente aí para nós, mas desde já te agradeço por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Ivo. Bom, Alberto, né, da Witchbiz, eu sou de tecnologia há quase 20 anos já, e com o advento da internet, o marketing digital e a tecnologia acabaram dando de braços dados aí, e a gente desenvolveu a Witchbiz para ajudar nossos clientes e parceiros nessa empreitada de desenvolvimento de tecnologia natural, né, com plataformas e ferramentas de CRM e tudo que possa auxiliar as empresas a terem bons desempenhos na internet de modo geral, né? Muito bom. Valeu, Alberto. Vou apresentar aqui também, já agradecer o Daniel Heck, que é diretor de vendas e parcerias na Latam, dentro da Avenue Code. Daniel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, meu caro. Pode se apresentar aí e falar um pouquinho sobre a Avenue Code para nós. Imagina, Ivo, eu que agradeço. Eu não sou tão velho assim que nem o Alberto, né? Eu comecei tem pouco tempo na tecnologia também. E a Avenue Code, eu estou aqui já tem algum tempo. A gente nasceu lá em São Francisco, muito focado no varejo norte-americano, né? A gente tem grandes clientes lá, como Macy's, Bloomingdale's, Gap, Backcountry e por aí vai. Se a gente for falar que a lista é grande, né, de e-commerces e tudo mais, a gente ajudou essas empresas a saírem do mundo físico e irem pro digital, né, com a chegada da Amazon. Foi um ponto ali, né, de quebra de paradigmas, né, do físico para o virtual. E aqui na América Latina a gente tem feito bastante coisa também com varejo e algumas indústrias, e é um prazer estar aqui contigo e com o Alberto aqui para falar um pouquinho de venda. No final do dia a gente vai falar de venda, né? Então, muito obrigado aí. Um prazer, meu caro. Acho que vai ser um debate muito legal. Aos poucos a sala vai enchendo mais aqui. Já temos 27 pessoas. E já tem uns bom dias aqui, ó. Bom dia para o Flávio Lapera, grande Flávio. Vamos conversar mais essa semana ainda. O Guilherme está dando bom dia ali também, a Ingrid, o Weber, lá da Piticas. Abraço, meu caro. A Vanessa, o Henrique, a Ingrid. Ó, o Léo está aqui de novo, estava participando conosco ontem também, lá de Pernambuco, a capital do gesso. Essa eu não sabia, viu? A Josiane, o Maicon, a Mariana, o Guilherme, o Cledir. Muito bom dia a todos aí, gente. Obrigado por estarem aqui com a gente. A Carolina também mandou seu bom dia. Valeu! Muito bom, gente. Vamos começar esse debate, então. Estava aquecendo aqui com as apresentações. O tema hoje, né, é muito esse da segmentação de clientes, né, das campanhas omnichannel de marketing, mas também já
né, nas apresentações aqui já ficou muito claro, né, que o tema transformação digital permeia tudo isso. E aí eu queria, né, primeiro passar a bola ali para o Alberto, para perguntar para ele qual que é a percepção sua, Alberto, hoje, né, do mercado, para a gente começar de um assunto mais amplo, depois a gente vai afunilando um pouco mais ali na parte tática, mas primeiro para a gente começar, né, qual que é a sua percepção de mercado hoje em relação à transformação digital? As empresas já caíram a ficha, tem algumas que ainda não caíram e agora, né, estão começando a cair a ficha sobre isso, e principalmente, Alberto, você que é um cara da tecnologia, qual que é o papel da tecnologia em cima disso? Ela tem um papel, né, de personagem principal ou ela é alguém que é um apoio ali para que tudo isso aconteça? Qual que é a sua visão sobre isso, Alberto? Ah, legal. Essa pergunta é a pergunta chave, né, para todo mundo. Eu acho que as empresas, elas gostariam sim de já fazer parte do digital e estar ali tendo sucesso, só que se a gente falar em grandes corporações e falar numa transformação digital de um dia para o outro, acaba sendo até difícil, né? O transatlântico fazendo curva. Sem tecnologia é impossível, eu acredito que hoje, para que as empresas tenham sucesso, né? Sucesso assim, né? Falando em escalabilidade, em atendimento em larga escala, em percepção e comportamento de usuários e clientes, acho que sem tecnologia acaba sendo impossível a gente trazer essa transformação para dentro das empresas. Eu acho que boa parte do mercado já tomou conhecimento que não vai conseguir ficar fora do mundo digital, e se eu vou falar 90% do mercado ali já começou essa transformação, só que nem todos estão, de fato, investindo o esforço necessário para que isso aconteça, né? O cara, muitas vezes, entende que a tecnologia no digital é mais barata que no físico, e não é, né? Não é. São esforços diferentes, assim. E o barato eu não digo só em condição financeira, né? Mas em esforço mesmo, dedicação de equipe, desenvolvimento de ferramentas e constância de evolução. E no digital e na tecnologia essa evolução é muito constante, né? Vocês aqui, como eu sou, somos de tecnologia e é quase que mês a mês estamos aprendendo a lidar com novas situações no mercado tecnológico e digital. Eu acho que sim, as empresas estão sim investindo mais, cada vez mais. Se eu falar aqui da nossa carteira de clientes, de todo investimento de marketing, a nossa média é que 70% hoje já é do digital. As empresas já investem 70% no digital, em campanhas, em ferramentas, etc. E acho que algo que já é sem volta, né? Não tem como dar um passo para trás mais. Porém, ainda muitas empresas estão engateando, e eu acho que as empresas, as big players, elas que têm mais dificuldade ali de criar essa transformação de forma rápida, né? Eu acho que a experiência que a gente tem tido aqui, que quando acontece uma transformação dentro de um big player, ela demora mais, e aí quando essa transformação acontece, outras coisas já precisam acontecer no meio do caminho, e aí vai engajando muito lento. Normal, né? Como eu falei, o transatlântico fazendo curva, né? Quando é um player pequeno ou uma startup com potencial de investimento, as coisas acontecem mais rápido, porque já tem equipe dedicada, nasceu nesse mundo, já trabalha com modelos diferentes de negócio, né? Não tem top-down, né? Tudo horizontal, então funciona mais fácil, né? Até na escolha de ferramenta, aprovação de projeto, mudança de campanha, realocação de budget, né? Que não tem esse negócio, vamos definir um budget para o marketing que tem que ser fechado mês a mês. Não, é um negócio que vai acontecendo conforme eu vou lendo os dados e vou entendendo os resultados e vou investindo mais ou menos e realocando os recursos quase que semanalmente, né? Eu acho que é este o grande desafio dos big players, dos varejistas, que é conseguir executar mudanças de forma mais rápida no mundo digital. Perfeito, perfeito. Daniel, agora passando a bola para você.
né? Você comentou que a Avenue trabalha muito nesse processo de digitalização das empresas. E o Alberto estava comentando ali sobre algumas dificuldades, né, que a gente tem nesse processo, tanto com empresas grandes quanto, né, nas empresas menores, que às vezes tem um pouco mais de flexibilidade para se construir isso. Na sua visão, meu caro, quais são os principais dificultadores desse movimento e o que você pode trazer assim como dica para quem está querendo começar um processo como esse? De onde que começa o processo de digitalização na empresa, Daniel? É de uma área separadinha lá chamada digital ou é um processo um pouco mais que abraça a empresa como um todo, na sua visão? E você, sem dúvida nenhuma, começa pelas pessoas, né? Eu acho que a empresa, é óbvio, que quando a gente tem uma área chamada inovação ou digital, às vezes ela é necessária para ser o fundador ali, né, da questão da introdução da tecnologia dentro dos processos da companhia. Só que se a gente limitar a inovação ou a parte digital a um único departamento, a gente perde a oportunidade de que todos se envolvam nesse processo. E o processo de transformação digital, ele só vai dar certo se todo mundo tiver o mesmo engajamento e com a mesma percepção de que a tecnologia é um meio para se manter a empresa viva, para expansão das fronteiras de uma empresa mais regional, por exemplo, né? E que isso vai trazer crescimento não só para a empresa, como crescimento profissional para todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. Então, o envolvimento da transformação, ela parte da cultura, ela parte ali muitas vezes tem que ter alguém puxando, né? O Alberto trouxe muito bem essa questão dos grandes players, né? Existem grandes players que têm uma dificuldade imensa, né, de sair da inércia, né? Ninguém hoje está mais na inércia, vamos ser sinceros. Hoje o processo digital dentro de uma companhia, ele se inicia muito por conta da pandemia também, né? Ele se inicia ali na relação da contratação, por exemplo, de uma pessoa nova, né? É o envio dos documentos digitalizados, a aplicação de inteligência artificial e OCR para fazer a leitura desses documentos e imputar esses dados já estruturados dentro de uma base de um ERP ou de um sistema de gerenciamento de pessoas, a assinatura de um contrato por meios eletrônicos. Então, essa parte digital, ela é parte não só daquilo que é front-end, vamos dizer assim, né, para venda, né, para mostrar uma interface web para revender os produtos de uma empresa, mas ela também faz parte ali do staff para que os processos que antigamente eram feitos de forma mais manual, eles se tornem automatizados, né? Ou parte deles automatizados para acelerar várias coisas, né? Uma empresa, ela tem várias, todo mundo sabe, ela tem várias engrenagens, né? E elas precisam estar sincronizadas, né? Não adianta a gente querer vender muito lá na frente com uma interface de um e-commerce bonito, eficiente nas vendas, e a gente não ter uma estratégia de entrega desses produtos, né? Ou uma estratégia de atendimento de pós-venda que também seja que seja quão eficiente, né, do que a venda, né? Então, enquanto essa engrenagem toda ela não passar por um sincronismo, e o digital ajuda muito isso, né? A digitalização, a transformação digital e tudo mais, a gente pode ter problemas lá na frente, né? Então, assim, começa pelas pessoas, Ivo. Eu tenho certeza disso, porque software, produto, tecnologia é a parte mais fácil desse negócio. A gente tem inúmeras soluções para tudo, mas se as pessoas não adotarem, se elas não comprarem, não entenderem que esse processo é um processo sem volta, é um evolutivo, e
de melhoria contínua, nunca vai dar certo. Perfeito, Daniel. Concordo plenamente. Eu acho que tecnologia é algo que vem para dar escala a um processo que não pode ser feito mais manualmente, né? Então, se houver o mindset correto, a tecnologia vem ajudando. Se não houver, não adianta a tecnologia vir que ela não vai ajudar de fato. Beleza, pessoal, vamos afunilar um pouco mais aqui agora em cima do assunto de hoje, que é a segmentação de bases de clientes, como é que a gente lida com todos esses dados. E aí queria ouvir, né, primeiro do Alberto, a visão dele, que já trabalha muito com essa parte de marketing digital, Alberto. Vou fazer uma pergunta meio óbvia aqui, tá? Mas eu acho que é importante para a gente passar por esse capítulo. Na sua visão, meu caro, as campanhas de marketing que focam em atingir o maior volume possível de pessoas, né, o chamado broadcasting, ainda tem eficácia no mundo de hoje ou é mais efetivo a gente mirar em grupos específicos? Qual que é a sua experiência em cima disso? Cara, assim, eu acho que mesmo quando a gente está falando em broadcast, deve sim haver a segmentação. A efetividade está quando eu conheço o meu público. Se a gente falar de efetividade, né, não adianta eu tentar vender para o Ivo ou para o Daniel algo que eles não têm interesse de alguma forma, né, ou que o meu produto não caiba para eles, né? Então, eu acho que mesmo eu falando em atingir públicos maiores, né, eu preciso começar segmentando uma base, né? Falando ali, né, de funil, digamos assim. Mesmo no topo de funil, eu já entendo que a segmentação é a primeira etapa de desenvolvimento de qualquer campanha dentro do digital, se eu quero trazer de novo, né, o sucesso é relativo, né, de cada empresa, o que ela determina como sucesso. Mas agora falar em efetividade e fazendo um paralelo ali com assertividade, eu tenho que entender quem é o meu público, fazer ali a régua ali dos possíveis compradores para tentar comunicar com esse cara. Vou falar primeiro com mulheres, ou falar com homens, aí depois trazer idade. Então, eu preciso criar segmentações de base, né? Vamos lá, acho que todo mundo, nem sei se todo mundo entende, segmentar a base de fato, eu entender o dado que tem ali, da minha base de clientes, ou não clientes ainda, ou clientes potenciais, para, de alguma forma, impactá-los com alguma mensagem, alguma imagem, alguma campanha, algum texto. E essa segmentação, se eu quiser vender carro para quem não tem interesse em carro, acaba sendo menos efetiva. No meu ponto de vista, hoje já existem ferramentas e tecnologia suficiente para a gente iniciar sem precisar ter aqueles disparos de e-mail em massa com base comprada no centro, né, como antigamente fazia, ou compra de base de empresas de telemarketing. Eu acho que não faz mais sentido para o mercado isso. Primeiro que a gente acaba queimando uma marca, né? Então, vide aí as empresas de telefonia que estão tentando reverter esse posicionamento que eles criaram no mercado de encheção de saco, entre aspas, né? Vem aqui comprar, e eu nunca nem tive interesse no produto, entendeu? Agora eles já estão, se você acessar ou te demonstrar qualquer tipo de interesse, eu faço algum tipo de contato contigo. E hoje eu acabo trazendo um marketing negativo para o negócio quando eu crio esse tipo de disparo. A própria internet hoje já pune as pessoas que fazem isso, né? Que falando de LGPD ou de blacklists, né? Que fazem os domínios caírem, ou mesmo o SEO, que fica criando texto sem qualquer tipo de conteúdo. Tem até a própria tecnologia hoje, a própria internet, o digital já tem punido quem não fala com o público de forma adequada. Então, é importante eu segmentar a base para eu comunicar da forma adequada, né? E ofertar o produto adequado para aquele público que eu quero engajar. Né? Falando ali de novo, né, dos clientes potenciais e posteriormente clientes e até no remarketing, no pós-venda, já começo lá em cima, no topo de funil, com uma mínima segmentação possível. Perfeito, muito bom. Vou passar essa bola agora para o Daniel, mas antes só fazer um lembrete aqui, pessoal. A gente está com o chat
ao vivo, já estamos com quase 40 pessoas aqui na sala. Fiquem à vontade, assim como fez o Flávio, para mandarem as suas perguntas aí pelo chat. Aos poucos eu vou coletando aqui e introduzindo no nosso debate as perguntas que forem colocadas aqui, tá? E aproveitar também para mandar alguns abraços, pessoal que está nos assistindo aí, ó. Já temos pessoas aí, vou mandar um abraço para a Cláudia, para a Camila e para a Débora, lá da Alfabeto. Obrigado pela presença, pessoal. Alfabeto, super marca de moda aí, que tive o prazer de conhecer lá em São João Nepomuceno, em loco, a fábrica lá, nesse ano. Um abraço para vocês. Agora, Daniel, passando a bola para você, meu caro, qual que é a sua visão sobre esse debate que parece, né, não ter fim, né, de como conciliar essa comunicação mais broadcast, mais ampla, mas ao mesmo tempo, como bem colocou o Alberto, né, pensando já em segmentações desde o início. Como é que a gente lida com isso? Como é que é a sua visão sobre essa parte de marketing mais direcionado, meu caro? E você, a gente trabalha muito com dados aqui, né? Até o Alberto citou, por exemplo, operadoras e tudo mais. Nós temos clientes aqui que a gente trabalha especificamente com análise de dados de operadora, de uma grande operadora, inclusive. É difícil a estratégia ser desconectada da venda, né? O marketing tem que estar muito conectado com a estratégia de venda, né? Para que possa começar a se segmentar. Eu concordo com o Alberto, não adianta você deixar para segmentar depois que você já passou por um processo de marketing, já está mais avançado, não está mais lá no topo do funil. Você já tem que começar do jeito certo, né? Se é um produto, né, ou um serviço, produto acho que fica mais fácil de mensurar. Mas para quem que eu vou vender aquele produto? Quem é a persona, né? Quais são os objetivos? Qual é a faixa etária, né? Hoje, a gente sabe que a gente não vive mais só de web, né? Que nem alguns anos atrás. Hoje, as redes sociais, eu ia falar a rede social, né? Mas são as redes sociais. Elas influenciam muito a percepção do cliente quanto à credibilidade, quanto ao propósito de marca, o porquê que aquele produto é daquele jeito. A gente precisa entender que venda está completamente ligado, né, e a estratégia de marketing completamente ligado à psicologia. Você está mexendo com o psicológico da pessoa, né? Por que que eu vou comprar aquele produto específico, né? Por que que eu desejo aquilo, né? Eu vou usar uma estratégia de escassez, e tudo isso começa nessa estratégia que o Alberto falou lá no topo do funil, junto com a estratégia de vendas, com o especialista de produto, para quem foi criado aquilo, né? Eu acho que essa estratégia do broadcast, na era que nós estamos, na era da informação, da tecnologia, ela não funciona mais, né? Mas isso, assim, é uma opinião, inclusive, como consumidor, né? Eu recebo, com essa mudança agora dos call centers, né, de ter lá o 0303, por exemplo, eu ando recebendo muito SMS. Juro para você que eu queria bloquear, mas não tem como bloquear SMS, entendeu? Então, assim, por quê? Porque são produtos que não me interessam. Eu recebo informações de SMS, por exemplo, com nomes que não é o meu nome. E eu tenho o meu telefone há anos, né, que esse é meu telefone. Então, assim, essa estratégia de broadcast, ela parece mais desesperadora do que estratégica, né? Então, a minha humilde opinião aqui, porque não é minha área de atuação direta, né? Embora a gente trabalhe com o front-end, com SEO, como o Alberto citou, né? Mas a gente não trabalha muito com essas campanhas de marketing, porque nós não somos uma agência, nós somos uma empresa de tecnologia mesmo. Mas a gente trabalha muito com os dados que tudo isso gera, né? Então, e com relação a dados, a estratégia, às vezes, da companhia é coletar tudo que eu puder, né? E eu até gosto dessa estratégia de coletar tudo que eu puder,
né? E depois enriquecendo, trabalhando, evoluindo, segmentando e utilizando esses dados para realimentar o processo de campanhas de marketing e tudo mais, né? É Perfeito. é legal, só para fazer um complemento, Ivo, desculpa. Fica à vontade, fica à vontade. É legal isso que o Daniel falou, porque assim, né? Essa estratégia de broadcast já tentou acabar com algumas ferramentas muito importantes de comunicação que nós temos. Se a gente falar assim, ó, o e-mail, ele ficou banalizado durante muito tempo por causa das estratégias de broadcast. Aí o Verdade. telefone ficou banalizado por causa das estratégias de broadcast. Agora o SMS está ficando banalizado por causa das estratégias de broadcast. O WhatsApp, cara, criando campanhas para bloquear os números, e as pessoas que fazem tudo da forma certinha estão sendo punidas, né, por empresas que criam estratégias de broadcast. Isso é muito negativo para nós aqui que trabalhamos com marketing com marketing de qualidade, com marketing de conteúdo e com estratégias de vendas bem voltadas para produtos. A gente fica criando, as empresas estão criando dificuldade e acabando com ferramentas tecnológicas super importantes para nós, para vocês, dentro da Dito, por exemplo, ou para o Daniel, que está implantando um monte de sistema, que a gente fica burlando o que a gente já faz de correto, né, para não cair como uma empresa de broadcast. Né? Então, assim, eu tenho um cliente, cara, que tem uma ferramenta que é super importante para venda e atendimento dele, que é o WhatsApp, que, cara, ele vive sendo punido. E ele não faz nada de errado, nada. E tem todas as melhores ferramentas lá, já teve que entrar com um processo extrajudicial lá, através de advogado. Falou, cara, eu não sou uma empresa que estou fazendo tudo idôneo. E porque as empresas de marketing criam essas porcarias dessas estratégias ali de spam, digamos assim, derrubam as empresas que fazem da forma correta, entendeu? Perfeito. E eu acho que para pegar esse gancho, né, o Daniel foi feliz na colocação de uma visão de curto prazo, né? É o desespero, como ele colocou ali, né? Muitas vezes é uma estratégia desesperadora do curto prazo mesmo, porque, né, tem uma meta para ser batida e aí o que a gente faz? Sai dando tiro de canhão para tudo quanto é lado, não pensando muitas vezes no médio e no longo prazo. E aí, Alberto, eu vou voltar em você agora, cara. Depois eu quero ouvir o Daniel. Como é que a gente interrompe esse ciclo? Porque isso é um paradigma dentro das empresas, né? Ainda mais a gente em se tratando de varejo, o varejo, de forma geral, sempre pensou muito no curto prazo. Como é que a gente começa a quebrar esse ciclo para que o varejo possa pensar um pouco mais no médio prazo e, ao pensar no médio prazo, deixar de utilizar essas estratégias, né, que, como você bem colocou, queimam alguns canais também, né? Porque vão queimando canal ali, daqui a pouco não tem mais canal, não tem mais base de clientes para a gente poder conversar. Como é que a gente começa esse movimento de quebra desse paradigma, na sua visão, Alberto? Eu acho que essa é a principal ferramenta, isso aqui que a gente está fazendo, né, trazer para a discussão e expandir conhecimento das pessoas, né, e dos profissionais, inclusive. A gente tem muita gente que tem medo, né, de compartilhar conhecimento numa era do dado de graça, né, que você tem o poder do conhecimento na mão. Então, as pessoas têm medo de gerar compartilhamento. Este compartilhamento, né, e disseminar conhecimento de ferramentas e possibilidades, né, e trazer ali para as pessoas estratégias de certa forma mais fáceis até e elaboradas, trazendo conhecimento de ferramentas que existem de formas até gratuitas, que ajudam o cara a não começar errado, né? E depois, quando ele vai evoluindo, claro, essa ferramenta gratuita ela deixa de ser tão fácil para um negócio do cara quando ele começa a crescer. E aí ele começa a entender que existem outras empresas. Mas eu acho que o conhecimento, a disseminação de conhecimento e o papel das empresas que já estão no mercado hoje ajudarem as outras empresas a participar desse processo evolutivo de comunicação é importantíssimo, né? Então, eu, dentro da Witbiz, eu tenho que instruir o meu cliente ali no processo de venda. Isso acontece muito, tá? Então, a gente, como estrategista de marketing, muitas vezes atua como um auxiliar de venda do cara. Então, a gente acaba fazendo a venda, sendo o comprador oculto, ver como é que o cara faz a abordagem comigo posterior,
se eu me cadastro ali, como é que isso funciona, e eu vou tentando, de alguma forma, instruí-lo numa estratégia de venda. Eu tenho que ter um especialista dentro de casa, que é um cara que fica entendendo como é a estratégia de venda do meu cliente, né? Isso é muito louco, assim, porque muitas das vezes, né, as empresas de marketing e performance, como é o caso da Witbiz, ela acaba sendo responsabilizada pelo sucesso e pelo insucesso também. E muito dos insucessos está pela forma ou pela estratégia de venda, não vou nem falar de produto, etc., como da abordagem de venda que as empresas fazem. De novo, né, no digital é engraçado porque a gente não tem o vendedor, né? Dentro da loja física ali, o papel fundamental ali da venda, muitas vezes você não quer comprar e o vendedor te convence, né? E como é que a gente faz isso no digital? Existem um monte de ferramentas que vão ajudar a medir o comportamento para eu criar as ações corretas, diferente de eu ficar disparando e-mail, como um corretor, por exemplo. O corretor deve ser um trabalho crítico, né? Como é que o cara aborda uma pessoa que talvez tenha intenção de fazer uma venda? O cara recebe uma lista de clientes lá da empresa e sai disparando para todo mundo. E aí não tem nenhum tipo de comportamento medido ali, você sabe que aquela pessoa já teve algum tipo de interesse. Né? Então, eu sou fã do CRM da Dito, fazendo a parceria aqui. E, pô, medir comportamento do cara, né? Para eu trazer ali alguma forma de interesse é o fundamental. E disseminar esse conhecimento e mostrar para o cara que existe a possibilidade dele conseguir ser mais assertivo no primeiro impacto ali com o cliente, né? Como quando é vendedor, você entra na sala do cliente que você vai querer fazer uma venda, você olha o símbolo do Corinthians na parede. Pô, você vai puxar um assunto de futebol com o cara, vai tentar entender o comportamento dele, trazer ele para o seu lado e medir com ele ali alguma forma de interesse para que não tenha nenhum tipo de barreira, restrição e baixa a guarda para te ouvir, entendeu? Agora, no digital, funciona da mesma forma. Eu vou entendendo o comportamento para ir quebrando essas barreiras. E eu tenho que explicar para o meu cliente que existe essa possibilidade. A gente consegue fazer isso. Né? De que forma? Através de tecnologia, de ferramentas, como o próprio Daniel falou, pô, ele estuda o dado. Então, se eu faço isso de forma física, né, presencial, quando eu vou fazer uma venda, seja de digital, de projeto, de produto, de serviço, quando o cara entra numa loja, eu vejo ele olhando uma roupa de esportiva, eu já ofereço um tênis esportivo para o cara, não vou oferecer algo que não tem, a não ser que eu não seja um vendedor que esteja apto para essa profissão. Mas eu vou entendendo o comportamento do cliente. E eu explicar para o meu cliente que no digital existe a possibilidade de eu agir da mesma forma, trazendo ali o paralelo do físico, é importante. Então, tem que trazer esse conhecimento. De novo, né, existem ferramentas. Desde o cara que está começando lá, do grátis ali, da forma, até o cara que já está no médio e big player ali, que vai conseguir começar direito. Entendeu? A gente tem que começar a quebrar esse paradigma, trazendo as possibilidades para os clientes, não deixando ele fazer lá de trás errado. Né? Porque, como vocês bem falaram, ele parte do princípio que ele fala assim, ó, abri a loja, preciso vender. Ou tenho produto, preciso vender. O que eu faço? Ele, cara, vai chutar para tiro de bazuca. E aí acaba queimando a marca já lá atrás. Né? Isso é muito ruim. E é isso aí. É difícil. Mas funciona. Eu acho que essa forma de comunicação funciona legal. Perfeito, perfeito. Acho que é resistir à tentação, né, Daniel? Acho que muitas vezes, quero ouvir o Daniel agora sobre isso também, porque muitas vezes é uma tentação ali de olhar para o curto prazo, né, e a gente precisa começar a quebrar isso. Uma das formas é com dados. Antes de te passar a bola, Daniel, só mandar uns abraços aqui para o pessoal que está nos assistindo, para os nossos clientes aqui, o Weber da Piticas, a Mariana da Ricardo Almeida, a Renata lá da Casa Tema, a Ana Carolina e a Suelen lá do Grupo La Moda. Abraço para vocês, gente. Obrigado por estarem aqui conosco. Fiquem à vontade aí para participar pelo chat também. Passando essa bola agora para o Daniel, que trabalha muito com processos de transformação digital, né, e está vivendo também esse dilema, né, Daniel, de educar as marcas a olhar mais para o médio, para o longo prazo e resistir às tentações ali de curto prazo, de, por exemplo, fazer campanhas de broadcasting pouco segmentadas. Na sua visão, como é que a gente
começa a virar esse jogo? Como é que a gente, né, começa a mudar um pouco da cultura das empresas em relação a isso? Sim. Eu acho que a gente já tem experiência suficiente, e aí eu vou usar duas frases aqui, né? Uma de um estatístico, que é o William Edwards, um norte-americano, né, que ele fala o que não pode ser medido não pode ser melhorado. E a outra, que é mais conhecida, do Peter Drucker, que ele fala o que pode ser medido pode ser melhorado. Então, assim, a gente já tem uma certa maturidade para olhar e medir as coisas. Então, se você está começando agora, é difícil você medir performance. Mas, assim, a gente falando dos clientes que nós estamos acostumados, né, você tem clientes aí de muitos anos, eu acredito que o Alberto também. Então, assim, a gente consegue olhar e medir para entender o que faz mais sentido, o que não faz sentido, para levar isso como uma campanha de marketing para o consumidor. A utilização de dados ela é extremamente necessária, né? Não dá para se fazer hoje venda sem analisar dados. E eu estou falando também no B2B, né? No B2C, a gente sabe que o volume de dados é muito maior, a diversidade de pessoas é muito maior, é o varejo ali e tudo mais, mas no B2B, a gente também utiliza muitos dados para venda. No final do dia, pessoas que são o B2C, né? Você tem que convencer lá o gestor, o diretor, né? B2B, para que ele compre o produto ou a solução que você está oferecendo. Fazer segmentação de broadcast, eu acho que é uma coisa que pode acabar com a reputação das marcas, e muito essa questão que o Alberto trouxe de que estão se criando ferramentas para o uso meu, de qualquer outro consumidor, para bloquear essa estratégia, né? Então, vamos utilizar dados, vamos medir, vamos pegar dados históricos, tudo tem o seu tempo, todo o produto tem o seu ciclo. Então, não adianta querer, às vezes eu brinco aqui, né, para que as pessoas querem resultado de curto prazo, tem coisas que são de maturidade. Não se entrega, às vezes, um projeto de 6 meses, 1 ano, em 3, né? E aí eu faço uma analogia, que não adianta a gente ter 9 mulheres grávidas, elas não vão fazer o bebê em 1 mês, gente, não tem jeito, né? Vai ser um negócio que depende ali do desenvolvimento. Então, tem que segurar a onda, tem que estar na estratégia. E, às vezes, não ter uma estratégia também é uma estratégia. As pessoas também têm que ter essa consciência, né? Mas nada que a gente vai fazer, nenhum passo que a gente vai dar, tem que ser na loucura. Tem que ter uma estratégia. Tem que ter um resultado, tem que específico, esperado, tem que se medir, o passo a passo precisa ser feito. Tá no mudo, Pedro. Opa, perfeito. Agora sim, eu tinha botado no mudo aqui. Para que tudo isso funcione, pessoal, é importantíssimo que a gente tenha dados, né? Como o Daniel já falou, o Alberto também já colocou. E aí, como é que a gente trabalha essa parte de dados? Essa é uma dúvida que sempre pinta aqui para a gente. Quando a gente definiu o tema desse webinar de hoje, a gente coletou algumas perguntas dentro da nossa rede de clientes, e uma delas foi essa, né? No caso de uma empresa que tem já uma base grande de clientes, mas tem cadastros incompletos ou tão incorretos, o que a gente pode fazer para poder melhorar essa base de dados? Vou primeiro passar essa bola para o Alberto, depois também quero ouvir o Daniel sobre isso. Alberto, como é que a gente, né, constrói uma base de dados relevante, e se a empresa já está, né, no mercado há muitos anos, já tem uma base, mas que não está tão legal, com dados incorretos ou, né, dados que estão incompletos, como é que a gente pode trabalhar uma estratégia para melhoria dessa base de dados, que é a matéria-prima para tudo isso que a gente está falando, né, de
relacionamento personalizado e relevante com os clientes? Eu acho que é para isso que nós estamos aqui, né? Eu acho que é onde entram os especialistas. Acho que o primeiro passo é a empresa entender que, seja dentro de casa ou fora de casa, ela precisa ter um especialista em dados. Acho que isso é o fundamental. Até para entender que tipo de dado se a gente falar em Big Data, né, que tipo de dado que tá errado, que está ruim. Como é que eu sei que o dado está ruim? Né? Como é que eu faço essa análise? E aí, trazendo as estratégias de medir comportamento através de ferramentas que existem já no mercado, pedir para o cliente, né, através de inbound marketing ou estratégias que ele mesmo corrija o próprio dado, né, fala, pô, cliente, eu acho que eu tenho o seu dado correto aqui, você não quer completar seu dado? E isso a gente faz de forma interativa, né? A gente usa as estratégias de marketing para criar esses recursos de forma interativa. Como é que o cara me fala isso? Respondendo um quiz ou trazendo ali uma experiência de compra, né? Falar, pô, o cara vai fazer uma compra, eu meço já o comportamento e atualizo como é qual que é o dado dele verdadeiro. Eu acho que este é um desafio sempre grande e constante, né? Porque o cara, ele muda. Qualquer usuário, nós mesmos, nós mudamos de endereço, mudamos de telefone, muda de profissão, muda de escolha de time até. Então, essa atualização, esse traqueamento constante dos dados através de estratégias de marketing é o mais fácil de ser feito, né? Quando a gente fala assim, vem aqui atualizar seu dado, ou ligar para ele para pedir para atualizar, é uma estratégia muito difícil, é difícil. Mandar um e-mail para ele, clica aqui, vem aqui atualizar seu dado. É mais difícil. Então, a gente cria algumas estratégias, o UTB gosta de fazer isso, é um trabalho que a gente vê bastante resultado, porque a gente consegue até medir o quanto engajado o cara está com a marca, né? Então, vou trazer um exemplo aqui, até de um big player, que é a Ontex, que eles adoram desenvolver quiz. Por quê? A gente traz ali uma estratégia de, aqui eles fazem a farol da Turma da Mônica. Aí ele fala que tipo de personagem o seu bebê é da Turma da Mônica. Para o cara responder esse quiz, ele não sabe, mas ele está dando um monte de informação sobre ele, sobre o filho dele, né? O nome, telefone, e-mail, já começa ali, né, com opt-in, digamos assim, para permitir que a gente faça algum tipo troque algum tipo de informação com ele, e posteriormente a gente vai entendendo o cara, ele está dizendo para a gente qual quem ele é, né? Ou quais são os tipos de interesse que ele tem. Então, acho que são as estratégias mais sadias de atualização de dados. Sem contar o traqueamento depois do cara já identificado, né? Que aí, acho que quando ele é identificado, e ele faz uma compra, por exemplo, criar as regras de relacionamento, as jornadas do cliente ali, facilita bastante eu manter ele sempre atualizado, né? Me comunicar com ele de forma constante, sempre que ele permitir, é claro, e sem evitando sempre o broadcast, ajuda. Mas para os caras que eles ainda são clientes potenciais, e que de alguma forma eu tenho ele numa base, ele nunca fez uma compra, eu ficar criando estratégias interativas, fornecendo o conteúdo. Tem até um termo que o meu head aqui de fábrica me trouxe recente, que é ter uma relação mutualística. Eu tenho uma troca sincera com o meu cliente, entendeu? Que ele saiba que eu estou fornecendo alguma coisa para ele, em troca, ele me fornece os dados dele de forma bem clara. Acho que eu acho que é a forma mais correta e sadia de eu manter essa atualização de dados constante com os meus clientes. E possíveis clientes também. Né? Perfeito, Alberto. Vou passar essa bola agora para o Daniel, mas antes, mandar uns abraços aqui para quem está nos assistindo, o Maurício, lá da Home Design, Tiago da Cássio, a Vanessa Porto da Rap Vida, o Danilo do Itaú e a Carolina Guerreiro da Ontex, que você acabou de citar aí, Alberto, está presenciando aqui o nosso debate ao vivo. Quem quiser participar pelo chat, pessoal, daqui a pouco eu vou coletar algumas perguntinhas ali para passar para o pessoal. Fiquem à vontade aí para mandar as suas perguntas. Daniel, a gente falando aqui de base de dados, você que também encara esse desafio aí diariamente de entrar nas empresas para se fazer uma
os projetos de digitalização e transformação digital, e a base de dados é sempre, né, o primeiro passo para a gente partir para um projeto como esse, né? O que você vem encontrando dentro das empresas? Bases bem estruturadas ou ainda é um desafio que as empresas precisam encarar com mais seriedade? E por onde começar a encarar esse desafio de construção de uma base de dados relevante, atualizada e que nos dê os insumos, né, para se fazer toda essa parte de segmentação de clientes e comunicação relevante? Sim. A gente vê um misto aí, né, no mercado entre dados já muito bem estruturados e outras estratégias que ainda estão iniciando, né? Eu acho que o maior desafio das empresas hoje, e não é só a empresa de varejo, é saber quem realmente é o Daniel, né? O Daniel é o Daniel mesmo, o Daniel que está ali no website, que eu tenho todo o cadastro dele, eu consigo rastrear, inclusive, ali o movimento do mouse, saber o que ele comprou nos últimos meses, saber o que ele olhou, por quanto tempo ele olhou, quando eu estou na loja física, né? Como é que você sabe que sou eu que estou ali? Como é que você sabe, né? O que eu comprei? Como é que é a junção desse cadastro? Isso não é só no segmento de varejo, de venda. A gente tem essa dificuldade desse match entre saber quem é, né, realmente ter a certeza de que eu sou eu ali, na saúde, no mundo financeiro, em todas as outros segmentos de indústrias que tem ali como objetivo um consumidor ou um utilizador do serviço. Há uma necessidade de se tornar relevante, né? Eu acho que o Alberto trouxe uma questão aí, né? Como é que eu vou coletar? Como é que eu vou saber que o Daniel é o Daniel, o que ele quer, o que ele vem fazendo, ou se o cadastro dele está certo? Essa marca é relevante para mim, né? Esse produto que eu estou querendo adquirir, ele é um produto que realmente é necessário para mim, eu estou comprando para alguém, né? Eu vejo algumas estratégias de varejo, eu estava em Belo Horizonte essa semana passada, né? Cheguei aqui em Porto Alegre agora no domingo, e durante a semana eu fui no shopping. É um shopping que eu não compro, é um shopping, eu não moro em BH, moro em São Paulo, moro em São José dos Campos, mas eu tive lá, e aí comprei numa loja, num varejista que tem em todos os lugares, e aí eu recebo um SMS depois ali, fiz o meu cadastro porque estava desatualizado, tranquilo, não tem problema nenhum como fazer isso, e eu recebo um SMS depois, assim, você tem um bônus, né, de R$60, 60 e poucos reais, quase 70, para voltar aqui de tal dia para comprar, né? Será que isso é efetivo? Estou medindo, não estou medindo? Né? Será que o Daniel é um cara recorrente? Será que não seria mais legal, por exemplo, o Daniel é novo aqui, eu não sei qual que é o comportamento dele. Fala, cara, você tem aqui um bônus para você usar. Mas esse bônus, se você quiser dar para um amigo ou para um parente, dá esse bônus para essa pessoa, para ela também virar meu cliente, né? Eu fidelizei, eu vendi para um, captei outro, né? A estratégia, às vezes, não é uma fidelização, às vezes é uma estratégia de captação. Então, assim, essa empresa ela passa a ter uma estratégia diferenciada, né? Eu comprei um tênis ali também, né? Por que eu fui comprar aquele tênis especificamente, né? Porque eu analisei a marca e vi que a marca tem princípios, né? Então, assim, eu tô lá, eu virei fã, eu curti, cheguei na loja, comprei, e assim, tudo isso é dado, tudo isso é informação que precisa ser realmente captada, precisa ser estruturada e precisa ser utilizada com responsabilidade, com inteligência e com estratégia. Aquilo que eu citei antes, né, dos dados, do Big Data e tudo, vamos trazer tudo. Você pode trazer tudo, traz tudo, né? Hoje existem ferramentas para que você estruture de formas diferentes ali. A gente tem feito bastante isso, estruturando a base, os dados e correlacionando os dados de forma inteligente e não com uma visão somente analítica, estática, né?
eu não tenho que usar dados só para gerar gráficos estáticos ali. Eu tenho que usar dados para retornar para a minha área de produtos, para a minha área de vendas, para a minha área de marketing, para a minha área de atendimento, para a minha área de logística. Né? Esses dados eles têm que serem utilizados na companhia como um todo, né? E não somente focados em vendas. Eu acho que 90% do mercado hoje, principalmente o varejo, ele utiliza muito pouco os dados para melhorar toda a cadeia de processos dentro da companhia. Né? Então, utilizar e estruturar esses dados de forma correta, você vai passar a ter relevância para aquele cliente. Você vai melhorar a experiência dele. Consequentemente, você vai vender mais para ele, ele vai ser mais fiel, ele vai te recomendar, seja voltar com um bônus que eu recebi por SMS, ou indicar aquela loja pela experiência que você teve, ou aquele e-commerce como um todo, né? Eu vi ali que a gente tinha uma pergunta ali, né, de um design ali, né? Talvez depois você traga essa pergunta, Ivo, mas assim, a experiência, colocar o cliente no centro não pode ser uma estratégia vazia ou superficial. Ela tem que ser uma coisa profunda. E isso impacta tudo, toda a cadeia dentro de uma empresa. Então, assim, quando você se torna relevante, você tem dados consistentes, você tem pessoas que não se incomodam de compartilhar a experiência ou os desejos dela, né? Como o Alberto falou, tem uma empresa que tem uma estratégia de fazer um quiz, né? Pô, esse quiz é legal, eu vou fazer, vai me dar um desconto, vai me trazer mais próximo da marca, né? Vou lançar um produto, essas pessoas que fizeram um quiz, deixa eu, né, ver o que eles pensam desse produto, deixa eu trazer eles para mais perto de mim ali, para saber tua opinião, né? Traz o cliente para fazer parte disso, né? Numa estratégia grande, talvez não dê tempo, não tenha como, mas às vezes o ciclo de desenvolvimento de um produto novo, ele requer ali um tempo de pesquisa. Utiliza isso, traz a pessoa. Então, tem que usar todas essas estratégias e os dados. Quem não utiliza dados, quem não estrutura dados, que está com alguma dificuldade, é porque acho que dado talvez não tem valor, porque a hora que perceber o valor disso, esse investimento que se faz na estruturação de um projeto de dados, ele se paga em curtíssimo prazo. É Muito bom. legal que hoje dado já é, inclusive, ativo e patrimônio de empresa, né? Quando se faz Exato. se mede o valor da empresa, se mede a qualidade e capacidade dos dados que você tem. Então, fala assim, puta, quanto que essa empresa vale? Vamos ver aqui E que tem de monetizar dados não é vender dados, hein, gente? Não, não é vender dados. Monetizar saber... dados é saber utilizar os dados que você tem para reverter, né, monetariamente para si, né? Monetizar dados é isso. A gente tem uma questão de monetização de, vou coletar dados para vender dados. Não é isso, né? Não. Então, é muito importante. É um ativo. Você tem razão. Isso acho que é um movimento até relativamente recente, né, que a gente vem vendo. Não é algo que a gente pode falar que há 10 anos atrás já era super comum, né? Só recentemente a gente vem assistindo nos balanços, né, principalmente de empresas abertas, né, no mercado de capitais, abertas em bolsa, já essa informação já vindo como algo ali a ser destacado, né? Como vocês falaram, como um ativo mesmo, né? A base de clientes e os dados construídos em cima deles. Muito bem, pessoal, antes de fazer a rodada final aqui, só puxar, né, algumas colaborações do chat aqui. O Thiago fez um depoimento muito legal, não sei se todo mundo viu aí no chat, mas dizendo que sobre aquele debate que a gente estava tendo, né, do broadcasting versus o narrowcasting, né, mais segmentação, ele falou que no início dava para se fazer um pouco mais de, né, campanhas mais, né, abrangentes, mas depois, né, com concorrência, com, né, a busca pela atenção do consumidor, né, estando cada vez mais aprimorada, né, e a necessidade também de diminuir custo, isso é importante ser dito, né, gente? Quando a gente está fazendo
segmentação e uma estratégia um pouco mais direcionada, muitas vezes a gente consegue diminuir o custo de aquisição ou de retenção daquele cliente, né, para que ele continue com a gente. Então, ótimo depoimento aí do Thiago Dias. Obrigado pela colaboração aí, Thiago. E aí eu queria passar a rodada final aqui, pessoal. A gente falou muito sobre dados, sobre segmentação, por onde começar, né, de onde a gente deve partir para se iniciar uma estratégia como essa. E queria fazer a rodada final primeiro passando a palavra para o Alberto, né, para que você comente, Alberto, para a gente quais são os benefícios, né, da gente fazer uma estratégia de segmentação mais minuciosa da base de clientes. O que você vê, né, como vantagens para que uma marca possa trabalhar essa segmentação dentro da base? Desde já, te agradeço aqui pelo convite, já fazendo também a rodada de despedida. Viu, Alberto? Obrigado pela sua participação. Legal, eu que agradeço, Ivo. Cara, acho que o principal benefício é você tomar decisões mais assertivas. Acho que isso é claro no mundo hoje, onde os investimentos estão cada vez mais escassos, as concorrências cada vez mais agressivas. Quando a gente cria segmentação e entende qual tipo de comunicação que eu tenho que fazer com o meu cliente, eu acabo entendendo o comportamento, né? E mesmo no falar em omnichannel ou em venda de PDV, sempre há um comportamento, né? Entender que comportamento é esse, eu acabo tendenciando a acertar mais nas minhas decisões estratégicas até corporativas, tá? Então, que tipo de produto eu tenho que vender? Se o produto está sendo bem aceito para essa base que eu quero atuar? Que tipo de público eu estou comunicando? Porque muitos negócios começaram com um determinado objetivo e para um determinado público, e ao longo do caminho esses negócios foram migrando de público, inclusive, né? Falar da Havaianas, por exemplo, que era um chinelo popular e se tornou um chinelo de moda. Então, por quê? Porque eles entenderam o comportamento e o movimento de mercado, entenderam que dados e comunicaram da forma correta com aquele público. E a Havaiana atende desde um chinelo mais simples até um chinelo mais elaborado. Então, eu ser mais assertivo na estratégia acaba otimizando os meus ganhos e melhor, né, otimizando os meus custos, né, porque tudo custa. Né? Eu tomar decisões erradas acaba impactando o meu negócio e o meu crescimento. Então, segmentar base significa eu entender com quem que eu estou falando e comunicar da forma correta para que eu erre menos. Basicamente isso, né? Que eu tenha menos prejuízos, inclusive financeiros ali, com o meu negócio. Está no mudo de novo. Opa, obrigado, Alberto, pela sua participação aqui. E eu acho que fechou com chave de ouro, meu caro, porque acho que parte muito dessa ideia mesmo. Vou passar, então, a bola agora para o Daniel. Já te agradecer, Daniel, novamente aí por ter aceito o nosso convite e passando essa pergunta que né, ao mesmo tempo abrangente, mas indo direto ao ponto, né? Quais são os benefícios da gente trabalhar essa segmentação da base, Daniel, na sua visão? Legal. Eu já aproveito para te agradecer, Ivo, também ao Alberto aí, por essa troca aqui. Foi bem interessante, bem importante, né, para a gente trazer fatos e informações relevantes aqui para quem também está assistindo e quem vai assistir ainda, né? Tudo tem custo, né? O custo de aquisição do cliente, ele pode inviabilizar muitas vezes um produto, né? Ou pode inviabilizar uma empresa, inclusive. Então, é importante a segmentação, é importante medir, é importante entender o ciclo, é importante entender inúmeras coisas que hoje a experiência, o feeling, ele é importante, né? Só que você hoje pode utilizar dados e informações para validar ou não, né, a experiência e o feeling, né? Eu acho que a gente passou da era do eu acho, né? E a gente está na era do agora eu tenho certeza, né? Porque eu estou medindo, estou olhando, estou sabendo,
e estou realmente falando assim, poxa, mas na minha experiência aqui, se a gente fizer isso aqui, deixa eu ver. Então, deixa eu analisar esses dados aqui para olhar se esse é o caminho para validar o meu feeling, né? A gente tem que olhar de forma geral, né? Muitas coisas impactam vendas. É Copa do Mundo, é eleição, é o Natal, é o Carnaval que está descolado da data correta, que vai impactar ali a Páscoa e que, sabe? Então, assim, tem várias coisas para serem analisadas para que você diminua o custo de aquisição do seu cliente naquele momento, naquela campanha, soltar a campanha no dia certo, na data correta, e buscando ali cada vez mais a acurácia, né? Próximo à perfeição. Perfeição não existe, mas próxima ali, né? Aquela campanha falou assim, pô, meu objetivo era atingir, aumentar em 80%, 90% as minhas vendas, né? Para aquele tipo de produto, pô, atingir, medir e falei, pô, tô ali no 75, né? É um acerto que precisa quanto mais você analisa, quanto mais você planeja, quanto mais você utiliza dados, experiência para segmentar e para fazer uma campanha, você vai atingir os objetivos com certeza, seja de branding, seja de venda, seja do que for. Muito bom. Daniel, obrigado de novo pela participação aqui no nosso webinar. Obrigado também ao Alberto. E obrigado a todos que nos acompanharam aqui até agora, gente. Espero que tenha sido um debate relevante para todos. Essa semana a gente está com vários encontros como esse aí, então vocês já podem encontrar aí no chat. O Carlos acabou de enviar para vocês o link para inscrição nos próximos webinars do Retail Week. Tem conteúdos muito legais aqui ainda para a gente poder discutir. Enfim, agradeço a todos pela participação. Um ótimo dia. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, Tchau. pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.